Os investimentos na agricultura familiar, os produtos agrícolas brasileiros que ajudaram a equilibrar a balança de exportação, a abertura de novos mercados e o esforço para conciliar alta produtividade e sustentabilidade. Estes foram alguns dos assuntos da entrevista de Guilherme Bastos, do Ministério da Agricultura, para a Voz do Brasil. Acompanhem, a partir de agora, os principais trechos dessa conversa. O Brasil é um país enorme, né? E várias realidades climáticas acontecem, às vezes, simultaneamente no país. Então, como é que funciona essa proteção do seguro rural? Então, o seguro rural, a gente tem no âmbito do Ministério da Agricultura, né, nós temos o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, PSR, do qual devotamos quase R$1 bilhão para esse programa. Esse programa daí, o que ele faz? Ele dá uma taxa, né, um desconto no prêmio que o produtor paga, né? Então, com isso daí você viabiliza, né, a contratação do seguro. Além disso, tem o Proagro, né, que é um programa que já é administrado pelo Banco Central e que está muito vinculado ao Pronaf. Então, esse conjunto de medidas dá aos produtores uma segurança, né, para combater, não para combater, para mitigar os efeitos climáticos sobre a produção. Mas qualquer produtor pode ter acesso ao seguro rural? Ele deve procurar isso no banco dele? Como é que funciona? Isso, qualquer produtor tem acesso. No caso, temos diante aqui do manual de crédito, uma determinação que até R$335 mil por propriedade você tem que realmente contratar um tipo de seguro, né, seja o Proagro, seja o seguro privado, né, então qualquer produtor tem acesso. Agora, secretário, o Brasil é um grande produtor de alimentos, mas também um grande exportador de alimentos, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e quais são os nossos principais mercados. Tá. Bom, nós, de fato, isso aí também é uma questão sempre que vem, né, sobre o Brasil, né? O Brasil, ele consegue alimentar todos. Olha, o que a gente exporta é o que a gente não consome, né? Se há um problema de gente ainda com insegurança alimentar, é uma questão de uma composição de uma malha de programas sociais que devem acessar essas pessoas, né? Mas, em termos de produção, nós produzimos o suficiente para abastecer o mercado interno e também exportar. E se exportamos, é por alguma questão, né? Você tem preço competitivo, que atrai aí o mercado internacional para comprar nossos produtos, qualidade no produto, né? Então, muita coisa dita também, os produtos não são de excelente qualidade e, com isso, nós continuamos acessando e abrindo cada vez mais mercados. A nossa última estatística aqui mostra que nós exportamos esse ano 148 bilhões de dólares. Então, isso é um recorde também, mostrando que todo esse cenário do Brasil trabalhar aí o mercado internacional está funcionando. Quer dizer, nossas relações internacionais e diplomáticas estão funcionando. Caso contrário, não teríamos essa performance. Mas quem são os nossos principais compradores? Desculpa. China, ela responde aí por boa parte do nosso destino. A China hoje já está equivalente aí a 1/3 aí dessas nossas exportações. Hoje o volume transacionado entre Brasil e China chega próximo aí de 48 bilhões de dólares. E quais são os principais produtos? Aí a gente tem soja, carnes, temos algodão também, né? E esses são os principais produtos aí encaminhados para a China. Agora, China é o nosso principal comprador e quais foram os avanços aí na abertura de novos mercados? Então, tivemos aí também durante esse governo aí um trabalho intenso, articulado entre o Ministério da Agricultura, os nossos adidos agrícolas no exterior, as embaixadas brasileiras nos países, né? Conseguimos aí abrir mais de 200 mercados em mais de 50 países. E é muito interessante lembrar o seguinte, olha, conseguimos abrir, por exemplo, milho pipoca na Colômbia. Puxa, uma coisa muito pequena, mas a gente tem que pensar em termos de questões microeconômicas, o que isso impacta. Isso com certeza está favorecendo toda uma cadeia de uma região específica no país, né, que está fomentando essa abertura de mercado. Então, eu diria que é um trabalho de formiga que tem que ser constante e tem que ser
perseverado ao longo dos anos. Agora, secretário, hoje fala-se muito também da importância de aliar produção com sustentabilidade e muitos mercados têm priorizado a compra de produtos de países que se preocupam com isso. Como é que o Brasil tem avançado nessa questão? Então, isso também é outro ponto aí que batem muito no agro, né, de uma maneira geral. Eu diria, esse número das estatísticas mostram, né, que nós temos aí nossas responsabilidades também ambientais nesse produto que é exportado, né? E o Ministério tem trabalhado muito isso, em dar as ferramentas adequadas para que você possa promover essa rastreabilidade, né, dentro das cadeias produtivas. Estamos trabalhando também com a formulação de indicadores socioambientais para disponibilizar isso para o público, para a sociedade, para que as certificações possam ser facilitadas e habilitadas. Esse não é um processo, também tem que deixar muito, muito claro, né? O pessoal esquece da dimensão continental, não só do Brasil, mas como da nossa agropecuária como um todo, né? Então, isso é um processo que também tem uma cadência. Você não transforma a questão da combustão dos carros de um dia para a noite. Então, é um processo que a gente vai agregando. Pois é, eu queria até aproveitar esse ponto, porque a questão da sustentabilidade quase sempre, não só no agro, mas em vários setores, vem justamente de mãos dadas com a inovação tecnológica. E aí eu queria perguntar para o senhor o que tem sido feito, então, para tornar o agronegócio brasileiro mais competitivo e mais inovador. Bom, isso daí é o trabalho em parceria constante com a nossa Embrapa, né, que tem aí 43 centros de pesquisa, né, e traz aí uma série de inovações. Uma delas a gente gosta sempre de ressaltar, muito em voga, a questão do trigo no cerrado, né, e uma série de outras tecnologias para aumentar a resiliência climática, né, quer dizer, a questão da sustentação das culturas diante de estresse de clima e por aí vai. Então, a gente tem realmente um corpo aí de pesquisadores que trabalham no que é de melhor em termos de tecnologia de produção agroalimentar. E já temos o campo hoje no Brasil como um dos mais tecnológicos do mundo, né, secretário? Com certeza. A nossa produtividade total de fatores aí mostra sempre realmente que a gente está à frente, inclusive, de diversos países, e aí mostra também a nossa força, a nossa competitividade nos mercados internacionais. Muitos falam da questão, estamos exportando grãos, mas o pessoal tem que entender a cadeia que é, o grau de tecnologia que tem nisso, né? Então, realmente, ali, esse grão de soja que viaja aí dias, né, para chegar até a China, né, o quanto que isso carrega, né, de investimento, de ciência, não só também da nossa abundância, né, de recursos naturais. Então, não é simplesmente você exportando uma commodity. Você tem uma série de tecnologias aí que estão sendo embarcadas em conjunto. A nossa Embrapa, né, existe um pouco até para isso também, né, secretário? Muito para isso. Ela realmente é um braço aí que complementa, né, muitas das atividades que a iniciativa privada, a gente sabe que ela já desenvolveu muita coisa, né, mas ela sempre tem nichos, né, em que ela pode contribuir para que esse progredir do campo ele vá sempre numa curva ascendente. Secretário, vamos falar um pouquinho agora sobre regularização fundiária. Queria que o senhor falasse como está a situação e de que maneira o Brasil vem avançando nessa questão. Muito. Eu acho que avançamos, demos inclusive uma questão de cidadania e soberania para esses nossos produtores que eram assentados, não que eles estivessem alijados desse processo de comercialização da produção agrícola, muito pelo contrário. Nós temos, diante do Plano Safra, né, temos crédito que é colocado para produtores em situação de vulnerabilidade ou até os assentados, com taxas de juros de 0,5% ao ano. Então, toda maneira de falar. Só que, no momento que você dá o título para a terra, né, para esse produtor, ele deixa de ter essa situação, né, de ser um assentado, de ser um vulnerável, e passa a abrir uma série de oportunidades de outras opções dentro do próprio plano crédito, de acesso a investimento, a custeio, para ele realmente poder aumentar
aumentar a sua geração de renda. Então, a titularização da terra ajuda a dar retorno econômico também, não só social. Com certeza. E pensando o seguinte, quer dizer, cada título de terra, você tem, em termos até pensando assim numa declaração dele de imposto de renda, você está conferindo a ele um aumento de patrimônio, né? Então, isso daí até em termos de girar o mercado financeiro, que as garantias que podem ser colocadas aí, ele é realmente, eu diria, é uma política, uma ação pública aí que deve ser mantida, né, para que a gente tenha realmente, melhore a nossa performance no campo. Você acompanhou aí a entrevista de Guilherme Bastos, assessor especial do Ministério da Agricultura. A íntegra dessa conversa fica no site redenacionalderádio.com.br.